Fala galera, a horta aqui no momento tá meio parada, tem uns probleminhas aqui em casa que pelo visto vai ficar congelada, aqui é a questão da horta por uns tempos, mas logo mais voltamos a botar a mão na massa aí. Então já pra não ficar sem vídeo aqui da minha casa, eu vou fazer uma apresentação de todos os gatos aqui. Eu já fiz uma apresentação breve, só que agora eu vou falar completo. Começando pela Pandora. Pandora é a gata mais velhinha aqui da casa. Ela, a história dela é curiosa. Lá em 2011, eu morava com meu irmão mais novo, o Fabiano, e meus pais lá no Cangaíba. E a gente tava sem gato na época, né? E meu irmão queria bastante. O nosso gato antigo morreu, né? Aí ele queria pegar mais gatos. Aí começou a falar com um monte de gente, quero gato, quero gato. Aí chegou no ouvido da vizinha de um amigo nosso que a gente tava querendo adotar gato. Foi lá, só que em vez da sem vergonha falar que tinha gato pra adotar, acho que com medo de a gente queria adotar só um, ela foi lá, logo os 4 filhotes que ela tinha, ela abandonou na porta da nossa casa. E até aí, beleza. Um dos gatos, antes de minha mãe ver lá no portão, é uma fêmea cinza, toda cinza, cinza listrada, já tinha sido adotada, né? Uma vizinha viu, achou bonitinho e pegou ela. E ficaram 3 gatos na caixa. Era ela, a Pandora, né? E os 2 irmãos dela, o Kiko, que era outro cinzinha listrado, e o Piolito, um todo branco. Ambos foram quando a gente mudou pra Zona Sul, pro sítio lá no Barraca em 2012. Os 3 foram com a gente. Só que o Pirulito, ele, menos de um ano depois que a gente mudou pro sítio, ele foi mexer com uma cobra jararaca e levou uma picada e morreu, né, envenenado. E o irmão dele, o outro irmão dela, o cinzinho listrado, ficou meio selvagem lá no sítio, ficava mais na mata do que em casa. E quando a gente mudou de lá, ele não aceitou a mudança. Ele fugiu. Eu já contei em outro vídeo a história dele. Mas aí ficou só a Pandora, sobreviveu só a Pandora com a gente. A Pandora passou por outras mudanças já, até chegar nessa casa onde estamos. Ela é a mais velhinha da casa, ela nasceu em 2011 e hoje está com... já fez 14 anos. Ela nasceu no final de 2011, acho que em outubro de 2011. Ela já tá 14 anos, essa gata aqui. Aí poucos meses depois, em 2012 já, um outro amigo nosso falou que a tia dele tava com trabalha com pega gato, né? Tinha na época ela era mais jovem, né? Tinha uma casa que ela era cheia de gato, ela pegava pra adotar. É tipo uma ONG mais assim residencial, né? Ficava lá em Moema. Aí era ela e a Pirulita. Essa aqui era filhote de selvagem. Ela veio lá da região da Ilha do Boré. Na Jardim Shangri-La, aquele pedaço ali. Ela era mais 6 irmãos, se eu não me engano. O que a gente acabou adotando foi ela, escolhemos ela, foi ela que mais se chegou a gente. E junto com ela, pegamos um frajolinha que era de Moema mesmo, né? Que é uma pessoa de Moema, teve o filhote e deixou para essa mulher adotar. Nós atravessamos a cidade toda com eles na caixa, né? Indo de ônibus. Foi uma aventura o dia que adotamos ela e a Flajolinha. Essa aqui, como já falei em outro vídeo, ela é filha de gato do mato com gata doméstica. A fêmea, mãe dela é doméstica, uma cinzinha doméstica, e o pai dela é gato do mato. Eu sei que é gato do mato mesmo, como falaram, porque eu já vi gato do mato na época que eu morava lá no sítio, é bem parecido com ela mesmo. Ela tem algumas características que já falaram no outro vídeo, que entrega que ela não é selvagem, né? Mas ela não é selvagem não, ela é mestiça. Entre gato selvagem e o cinzinho doméstico. Vamos ver se acha a flajolinha aqui. A flajolinha é aquela. É... Ela que era filhote de gato lá, essa gata aí é bem de vida. Ela
saiu da cria de um gato lá de Moema, da região nobre lá de São Paulo. Mas acabou pela nossa mão. Pode ser que ela tenha tido uma vida pior por ter parado na mão de pobre, mas eu acho que não, que a gente sempre tratou ela bem. Tanto que ela é bonita, está com 14 anos também. E velhinha aí já, ela nasceu, tanto ela quanto aquela cinzinha que eu acabei de mostrar, a selvagem, a gorda, né, que chama. É, são de 2011 também, nasceram no final de 2011. A gente adotou ela no começo de 2012. Aí o gato que veio depois, essa que sumida aqui, esses dias aí, desapareceu, ficou 3 dias na rua e voltou. Só que acho que ela deu um perdido, ela seguiu essa outra aqui. Essa aqui, às vezes vai lá na casa que a gente morava. Só que ela deixou pra trás, essa aqui, acho que tem medo de andar na rua sozinha. Acabou ficando com medo só depois de bateu muita fome que ela voltou pra casa. Essa aqui eu já falei a história também em outro vídeo. Ela tá mais recente, foi em 2012. Eu não morava com meus pais adotou ela. Ela tava ela e a irmã dela, também tá aqui, depois eu mostro ela. É... Aí um certo dia que meu pai tava voltando pra casa, aí tava ela e a irmã dela abandonada. Ela tava grávida, né? Tava com filhotes, são filhotes. E seguiu meu pai agradou e seguiu ele com minha mãe até em casa. Aí meu pai ficou com pena e adotou ela. E eu tava esquecendo de falar os nomes, né? O nome daquela primeira gata que a gente adotou, que foi em 2011, é a Pandora. O nome dessa aqui é a Gorda. Meu pai chama de Tula, meus pais chamam de Tula. Meu irmão chama de Selvagem, mas eu chamo de Gorda. A Flajolinha é a Pirulita. Meus pais chamam ela de Bebel. E essa aqui é a Nina. Aí essa aqui é a Nani, a irmã da Nina. Eu não sei exatamente quantos anos ela tem. Só que eu acredito que meu pai adotou elas duas com um ano de idade, em 2018. Então, se em 2018 estava com um ano, hoje ela deve estar com aproximadamente, 2018, 2019, 20, 21, 22, 4 anos. As duas devem estar com aproximadamente 8 ou 9 anos atualmente. Essa aqui não foi meus pais que adotaram direto, né? A Nani, ela foi adotada pela vizinha dos meus pais. Só que como ela é muito grudada até hoje, ela é grudada com a irmã dela, a Nina. Ela ficava mais lá em casa do que na casa da vizinha que adotou ela. Chegou uma hora que a vizinha nem considerava catar mais dela. Tanto que quando meus pais mudaram de lá, eles levaram a Nani junto. E tá aí com a gente até hoje, 8 anos depois. É 7 anos depois que eles adotaram. E aqui temos os dois sem vergonhas da casa. É o Tico, esse que tá comendo, e aquele que tá ali no portão, o Teco. Esses aqui são os dois irmãos que nasceram junto com a outra branquinha e cinza da filhote da Nina, né? Daquela gravidez que ela tava que eu falei anteriormente sobre a Nina. Deu ele, o Tico, o Teco e a Cinzinha. A Cinzinha ainda quando era recém-nascida, tinha acho que menos de 2 semanas de vida. Ela tinha acabado de começar a sair da caixinha, de madrugada. Só que aí acabou a força de madrugada, eu na hora de banheiro tudo escuro, não enxergando nada, só tateando. Nem sabia que a gatinha tinha começado a andar, né? Os gatinhos filhotes tinham começado a andar. E acabei pisando acidentalmente nele e esmaguei o pobre da irmãzinha deles, né? Aí acabou sobrando só eles dois. Isso aí foi lá em 2018 ainda. Aí esses dois aqui estão com 7 anos. Não tivemos mais crias das gatas, que assim que parou de amamentar, meu pai já levou tanto a Nina quanto a Nani, depois que ficou oficialmente pra gente. Eles castrou. Todos os nossos gatos são castrados, inclusive os dois machinhos. Que tem gente que não gosta de castrar gato macho, que acha que gato macho não vai dar filhote, não tem problema. Mas é uma dica que eu dou. Gato macho, quando ele não é castrado, ele não sai da rua, ele vive na rua, ele é faceiro. Depois que castra os gatos machos, eles ficam quietinhos. Depois que eles foram castrados, eles saem pouco. Às vezes saem pra rua, vai querer dar os passeios deles. Mas assim, a Nina e a Gorda são mais faceiros que eles dois.
E para finalizar, temos a Kika. A Kika é a gata mais recente. Essa aqui é uma história bem curiosa sobre ela, né? Meus pais adotaram já fazem uns 5 anos. Eu não sei a dizer a idade que ela tem, por causa que meus próprios pais falam. Não dava pra saber a idade que ela tem quando eles adotou. O que acontecia com essa gatinha aqui? Ela era super maltratada pelo antigo dono, né? Ela levava, expulsava de casa vassourada, apanhava pra caramba, apanhava do outro gato que morava na mesma casa, né? Era super arisca, medrosa, né? Só que, como tinha um monte de gato lá em casa, na casa dos meus pais, eu morava com meus pais nessa época, né? É, não. Ela foi só chegando a pouco, mas era arisca, arisca. Não deixava a gente nem chegar perto, ela ficava só no telhado e descia só pra comer. Aí aos pouquinhos a gente foi amansando ela. Com o tempo, ela começou a deixar passar uns, pode ver que ela tem um pouquinho de medo, ela é um pouquinho arisca, ela é muito traumatizada essa gata aqui. Mas ela começou a deixar passar a mão, aí com o tempo deixou pegar no colo também, e até pegar confiança. Hoje ela tem total confiança na gente, só que ela ainda carrega bastante os traumas que ela foi de quando ela tinha o antigo dono, que era maltratada, né? E ela não sai de dentro de casa hoje. O rotina dela é ficar dentro de casa só. Felizmente ela vive bem com a gente, ela já tem 5 anos com a gente. E hoje até que não é tão arisca assim. Ela deixa até pessoa de fora quando vem aqui em casa passar a mão nela. Aí esses, né, os gatos que a gente tem hoje, temos 8 gatos. Meus pais já teve outros gatos. Na época que eu não estava morando com eles. Mas os gatos morreram já. Foram acontecendo incidentes, né? Um foi envenenado, comeu veneno de rato. O outro foi atacado por cachorro. Aí, na época que eu mudei com eles já, só tinha esses 8 gatos mesmo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu contei um pouquinho mais detalhado sobre cada gato nosso. Então até o próximo vídeo. Valeu!